período do curso de Direito da Faculdade CEUNI-FAMetro, e o nosso artigo ele tem o tema de acidente de trabalho no teletrabalho segundo a reforma trabalhista. E o objetivo geral dele é analisar como o acidente de trabalho é visto dentro do direito do trabalho e na sua modalidade teletrabalho, além de demonstrar os aspectos históricos do direito do trabalho no Brasil, verificar a relação do acidente de trabalho e o teletrabalho e explicar quais são os direitos que esse trabalhador tem quando sofre algum tipo de acidente de trabalho. A nossa metodologia utilizada foi o dedutivo, através de pesquisas bibliográficas. E é indiscutível que nos últimos 20 anos a tecnologia tem se transformado de forma assustadora. E nessa nova era, a forma e a velocidade como as informações vêm sendo transmitidas, praticamente em tempo real, se modificando e alterando a vida do ser humano, inclusive na sua forma de trabalhar. Desde o advento da Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX, a existência de risco no ambiente de trabalho cresceu consideravelmente. E com esse novo advento do teletrabalho, que é exercida dentro da casa do trabalhador, havendo essa mescla de vida social com a vida do meio ambiente de trabalho, surgiu a preocupação com essa proteção legal que atinge o trabalhador. Afinal de contas, o seu exercício de atividade laboral, ele é feito fora de um ambiente de trabalho comum, vamos dizer assim. E o trabalho, ele surgiu como uma forma de sobrevivência do homem, antes de haver uma contraprestação pelo serviço realizado pelo trabalhador. E existe uma linha histórica do labor ao redor do mundo, e essa linha evolutiva foram as seguintes: foi a escravidão, servidão, corporações de ofício e emprego. E durante a Revolução Industrial, que se pensou numa legislação que protegesse o trabalhador. E aí surgiram as primeiras leis criadas. Primeiramente, cumprimentando a todos, eu sou a aluna Mayara Negreiros, graduanda do 10º período do curso de Direito da CEUNI-FAMetro. Dando continuidade, é certo que o acidente de trabalho, portanto, aqueles que ocorrem do ambiente do trabalho, eles geram inúmeros direitos ao trabalhador, desde o auxílio-doença, como afastamento deste do local do trabalho, até que ele possa estar restabelecido a voltar a exercer a sua atividade laboral. Ocorre que, com o advento da reforma trabalhista e o surgimento da modalidade do teletrabalho, percebe-se que mesmo o trabalhador que esteja nessa condição, ao sofrer algum acidente de trabalho, ele tem dificuldade de demonstrar o ocorrido. Acontecendo assim duas hipóteses. O primeiro, porque trata antes de mais nada da sua residência, logo o acidente deverá ser considerado como doméstico e consequentemente desconfigurando o ser de trabalho. E segundo, pelo fato de que o material utilizado para exercer a atividade laboral é dele, ou seja, é pessoal e não tem qualquer relação com o empregador. Então, no Brasil, nós temos a Constituição Federal vigente, que garante os direitos aos trabalhadores, conforme os artigos 7º ao 11, e também temos a nossa CLT, que são as Consolidações das Leis Trabalhistas, que foi criada em 1943. Então, esses direitos, eles autorizam o indivíduo a exigir do Estado uma postura ativa na implementação de direitos e políticas que melhorem a qualidade e as condições de vida das pessoas. Atualmente, a legislação trabalhista ela encontrou um caminho para tentar afastar a forte intervenção do Estado. Essa necessidade surgiu para haver uma regulamentação de trabalho
para que os trabalhos obtivessem direitos e garantias dentro do meio empregatício. Com a modalidade de teletrabalho, o empregado ele não precisará, então, mais trabalhar na sede da empresa. Por exemplo, inúmeros locais, como na sua casa, seu carro, um metrô, avião, ou seja, em qualquer lugar, desde que tenha uma conectividade, poderá ser seu local de trabalho. Inclusive, ser de forma transregional, transnacional e transcontinental, sendo a outra exigência apenas que o empregado ele possua conhecimentos na utilização da informática ou da telecomunicação no exercício das atividades. Então, conforme o parágrafo único do artigo 6º da CLT, a subordinação é caracterizada por meios telemáticos e informatizados de comando, por fins de controle e supervisão do empregado na modalidade de teletrabalho. Então, o teletrabalho ele pode ser facilmente monitorado por webcam, intranet, rádio, GPS, número mínimo de tarefas, diária, etc. Essa modalidade ela trouxe inúmeras mudanças e benefícios, por exemplo, além de diminuir os custos, principalmente aos que tangem as despesas decorrentes de transporte, alimentação, bônus, dentre outros, que pagaria caso o empregado tivesse de estar diariamente dentro da empresa. Também reduziu os gastos no fornecimento de equipamentos necessários para a realização da atividade, uma vez que, na maioria das vezes, é o próprio empregado quem determinará pagando esse custo. Assim, diante dessa realidade, ao observar que a modalidade de teletrabalho é exercida dentro da casa do trabalhador e que a vida privada do trabalhador é indissociável, existe então a preocupação como essa proteção legal atinge o trabalhador, visto que ele exerce atividade laboral fora do ambiente de trabalho e com seus próprios utensílios. Então, a intenção é demonstrar quais são os direitos do trabalhador nessa situação e principalmente após a reforma trabalhista, que por sinal supriu diversos direitos trabalhistas. E frente aos aponderamentos, surge a necessidade de abordar qual a responsabilidade do empregador nos casos onde estiver ocorrido algum acidente de trabalho em relação ao teletrabalho, a fim que possa traçar os possíveis direitos inerentes a ele. Dentro desse nosso tema, surgiu também qual é a responsabilidade do empregador em relação ao acidente de trabalho que ocorre com o teletrabalhador. De forma simplória, a responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de indenizar um dano injustamente causado. Os elementos da responsabilidade civil podem ser subjetiva, que é o dano, dolo ou culpa do agente e o nexo causal entre eles, e a objetiva, que é a ausência do elemento culpa. O empregador ele responde sem culpa em casos específicos na lei. Os artigos 932, inciso 3 e 933, ambos do Código Civil, eles prelecionam sobre a responsabilidade objetiva que o empregador responde por atos de seus empregados. Também, objetivamente, o empregador responde sem culpa quando fornece transporte para o empregado ir ao trabalho e retornar para casa. E se nesse percurso ocorrer um acidente de trabalho, conforme os artigos 734 e 735 do Código Civil. E a gente, se valendo da teoria do risco, o empregador também é responsável de forma objetiva, seguindo os pressupostos elencados pela doutrina, que é o risco-proveito, quem colhe o bônus deve suportar o ônus, o risco profissional, o empregador deve arcar com os danos causados aos empregados, e mesmo se o acidente for causado por dolo ou culpa do empregador, caberá indenização pelos critérios do direito comum.